A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nesse domingo. E hoje nós vamos falar sobre a comunicação que elimina o ruído. Já falamos bastante acerca da comunicação. Hoje a gente fecha esse assunto. Jesus nos ensinou a como caminhar na estrada da vida, tratando a comunicação de maneira saudável e amorosa. Assim como na estrada da vida, nas vias e rodovias físicas, nós precisamos de placas. E quando você está numa viagem terrena, pelas vias e rodovias, pelas estradas, fisicamente falando, nós encontramos algumas placas. Existe a placa de regulamentação, ela vai dizer para você, não, proibido dobrar à direita, proibido dobrar à esquerda, proibido a ultrapassagem. Ela vai dizer, isso é proibido. E ainda nas estradas, nas vias e rodovias, existe a placa de advertência. Ela vai dizer para você, cuidado, curva acentuada à direita, curva acentuada à esquerda. Cuidado, pista escorregadia. Cuidado, animais na estrada. Mas ainda existe também aquelas placas de indicação. Ela vai dizer, Rio de Janeiro a 100 km. Quer ir para São Paulo, vem para cá. Essas são as placas, elas nos orientam acerca do destino que nós vamos chegar. Se uma dessas placas estiverem fora do lugar, elas criam um caos. Se aonde não pode entrar na direita, se tiver a placa, você pode ir para a direita, você vai bater de frente. Aonde tem uma curva acentuada, se a placa disser assim, você pode acelerar tudo que é uma reta, você vai se acidentar. E na vida é assim também. Na vida, na medida que nós vamos viajando pela estrada da vida, existem algumas placas nos informando acerca daquilo que vai acontecer. E a primeira placa que eu quero trabalhar com você, nesse momento, que você vai precisar comunicar de uma maneira legal com essa placa, a primeira placa é, se prepare, você vai ser criticado, você vai ser criticada. E Jesus enfrentou e nos ensinou a como lidar com essa primeira placa em relação à crítica. Em relação à crítica, diz assim, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12 e 13, diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Jesus ele estava falando, Jesus ele estava ali testemunhando, e aí os fariseus criticaram ele, falaram, você está falando de si próprio. E aí no versículo 19, eles vão dizer assim, então perguntaram-lhe, onde está seu pai? Eles sabiam que Jesus não era filho legítimo de José. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E eles falaram assim, você está falando aí que você é a luz do mundo, mas você está falando de si mesmo. E seu pai, quem é seu pai? Jesus foi duramente criticado na frente das pessoas. O que você faz quando você é criticado? O que você faz quando você é criticado? O que eu faço quando eu sou criticado? E muitas das vezes a nossa reação é contra-atacar. É a gente reagir àquela crítica. Mas essa opção, muitas vezes, vai demonstrar que a pessoa que está nos criticando, ela está certa. Jesus, ele preferiu dar uma resposta tranquila, uma resposta clara. Jesus falou assim, vocês não conhecem. Vocês não conhecem meu pai, vocês não me conhecem. Por isso vocês não sabem para onde eu vou, por isso vocês não sabem de onde eu vim. Sabe como é que é a crítica? A crítica é igual o chiclete, aquela goma de mascar. A pessoa bota na boca e mastiga, 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 até acabar o gosto. Quando acaba o gosto, joga fora, porque acabou a graça. A crítica, as pessoas nos criticam, até a gente está tendo reação, até a coisa está inflamada. Mas depois que acabou o gosto, a crítica acaba. Então, o conselho de Jesus, para mim e para você, ao ser criticado, ao ser criticada, não dá ibope, fique na sua, porque daqui a pouco a graça acaba. Jesus, ele andou com seus discípulos, e na hora que ele ressuscita, tem um discípulo que não acredita que ele ressuscitou, que é chamado Tomé. E Jesus, na hora que ele chega na frente de Tomé, Jesus não repreendeu Tomé, Jesus não reagiu de maneira injusta com Tomé. Jesus falou assim, olha só Tomé, bota a mão nas minhas feridas, olha a minha mão.
Jesus esperou a oportunidade para mostrar a verdade. Então, uma vez que nós somos criticados, não reaja. Espere uma oportunidade, vai gerar uma oportunidade para que você mostre a verdade. Existe ainda uma outra placa. Na vida a gente encontra algumas placas na história da vida. E a outra é: se prepare, você vai ser ridicularizado. Ridicularizado esse ainda não foi. E não foi diferente com Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 7. O profeta messiânico já dá uma introdução. O profeta messiânico já fala acerca daquilo que Jesus iria passar. Versículo 7 de Isaías 53 diz assim: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Jesus, ele, naquele momento em que estava sendo humilhado, ridicularizado, Jesus naquele momento em que estava sendo zombado, mesmo ele tendo todo o poder, Jesus ele fica quieto. Jesus ele sabia que aquelas pessoas ali não adiantaria ele reagir. Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, livro de sabedoria, capítulo 9, versículo 7, versículo 8, ele diz assim: quem corrige o zombador traz sobre si o próprio insulto, quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. A Bíblia vai dizer que não vale a pena a gente discutir, confrontar, muitas das vezes aqueles que têm zombado de mim, zombado de você. Às vezes nós entramos em crises porque a gente quer ser aceito, Às vezes a gente fala assim: pô, essa pessoa está me criticando, eu não posso, eu tenho que ir lá, eu tenho que consertar esse negócio, porque a pessoa me criticou, porque a pessoa fez isso, fez aquilo, e a gente quer ser aceito pelas pessoas. Mas quando eu olho para Jesus, qual foi o motivo de rejeitarem Jesus? Um homem bom, coração correto, um homem puro, que cuidou de tanta gente. E vejo que o que Jesus fazia, o que nós devemos fazer, Jesus ele não andava atrás daqueles que o rejeitavam. Jesus ele não ficava fazendo joguinho das pessoas que rejeitavam eles. Muitas das vezes nós somos rejeitados pelas pessoas, as pessoas tentam nos rejeitar, nos criticar, elas tentam nos ridicularizar, porque elas querem que nós entramos no joguinho delas. Muitas vezes acontece isso no ministério, e aí as pessoas falam: pastor, você não vai reagir? Eu falo: não. Pastor, você não vai brigar? Eu não. Você não vai falar nada? Eu não. Porque as pessoas querem que a gente entre no joguinho delas e fique ali. E Jesus ele fazia de maneira totalmente diferente. A Bíblia diz em Marcos capítulo 10, versículo 17 a versículo 23, que chega um jovem diante de Jesus e se ajoelha diante de Jesus e fala: bom mestre, eu quero ter a vida eterna, eu quero isso, eu quero aquilo. Jesus falou assim: você tem que obedecer pai e mãe, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele falou: faço tudo isso, Senhor, desde a minha meninice. Jesus falou: então tá bom, jovem, vai e venda tudo que tem e divida com os pobres. E aquele jovem levanta e rejeita o que Jesus falou e vai embora. E o texto não diz que Jesus vai atrás dele. Jesus não vai atrás dele querendo um amor, mendigando um amor, uma vez que aquele jovem tinha rejeitado Jesus. Esse é um bom princípio para a gente aprender. Se você está sendo rejeitado ou rejeitada, não faça o jogo, não vai atrás, não fique correndo atrás. Jesus ensinou para os seus discípulos, antes mesmo de enviar para a missão, Mateus capítulo 10, versículo 14, diz assim: se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou da cidade. Jesus falou assim: se alguém não receber vocês, vai embora, não fique mendigando o amor, o carinho, o afeto, vai embora. Falou com seus discípulos. Talvez você pense: pastor, mas isso você está querendo dizer que eu nunca mais vou me relacionar com essas pessoas, nós nunca mais vamos conseguir ter um relacionamento? Claro que não, não é isso que nós estamos dizendo. O que Jesus nos ensina é que nós não devemos ficar fazendo o joguinho das pessoas, tentando nos rejeitar, tentando nos ridicularizar, e a gente ficar fazendo o joguinho delas, para aquilo ficar dando sabor. Não, nós devemos se afastar, seguir o nosso caminho, seguir a nossa trajetória, até o dia que essas pessoas de fato reconheçam que elas estão erradas e se aproximem de nós.
e depois de um tempo, de uma caminhada, a gente descubra que é a verdade na pessoa, e a gente passa a partir dali desenvolver um novo relacionamento de carinho, de afeto e de sinceridade. E nós fechamos acerca da comunicação que elimina os ruídos. Nós precisamos ser corajosos. Jesus era corajoso, muito corajoso acerca daquilo que ele falava. Jesus, na comunicação, ele tinha coragem de falar algumas coisas. Salomão, ele vai dizer em Provérbios, capítulo 18, 21, que a língua, ela tem poder de dar vida e gerar morte. Deus, quando o povo estava construindo a Torre de Babel, Deus não desceu e arrancou a ferramenta da mão deles. Deus confundiu a comunicação. Então há poder nas nossas palavras. A nossa comunicação, aquilo que eu e você falamos, tem poder de destruir sonhos, tem poder de trazer tristeza, tem poder de destruir projetos. Mas aquilo que eu e você falamos também tem poder de vivificar, de restaurar, de renovar, de gerar esperança, de criar forças para aquele que estão abatido. Então nós precisamos, talvez nesse dia de hoje, falar um eu te amo, você é importante para mim, muito obrigado por tudo que você representa, você me faz bem. Podemos gerar vida, esperança e amor. Use a sua palavra, use os seus lábios para edificar e abençoar aqueles que estão próximos a você. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que não devemos esperar nessa trajetória da vida uma vida fácil. Se formos criticados, que a gente não reaja, não fazendo joguinho das pessoas, ridicularizados, esperamos o dia em que a verdade vá aparecer, que os nossos lábios possam proferir palavras de vida, de restauração, de harmonia. Que o Senhor nos ajude nesse tempo. Obrigado, Senhor, por mais esse ciclo que se fecha. Ajuda a gente. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém. Amanhã nós vamos falar sobre o perigo do julgar. Que Deus lhe abençoe. Fique agora com você aí a devocional. Faça o seu momento com Deus. Amém.